Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você neste exato momento. Uma guerra que ninguém vê, mas que determina cada escolha, cada direção, cada passo que você dá. Você acorda pela manhã e antes mesmo de dizer a primeira palavra, o conflito já começa. A carne tentando arrastar você para hábitos antigos, dúvidas, culpas, vontades imediatas. O Espírito chamando você para um caminho de vida, propósito, renúncia, maturidade. E entre esses dois mundos, você, tentando entender por que às vezes ora com força e outra se sente fraco, vulnerável, inclinado ao que destrói. Esta é a realidade espiritual que poucos têm coragem de admitir, mas que impera sobre cada pessoa que decidiu seguir Jesus com sinceridade. E talvez você se pergunte por que, mesmo desejando fazer o que é certo, ainda luta tanto dentro de si. Porque há momentos em que sua fé parece forte como uma rocha, e em outros você se vê questionando coisas que já tinha certeza. Porque há dias de santidade e outros em que pensamentos indesejáveis tentam dominar você. Paulo descreveu exatamente isso quando disse: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Gálatas 5:17. Ele não estava falando de pecadores distantes de Deus, mas de homens e mulheres que decidiram caminhar na luz e, por isso, enfrentam uma resistência interior real. A carne não é apenas tentação. Ela é uma mentalidade, um impulso, um jeito de viver que tenta manter você preso no que Deus já libertou. A carne é imediatista, preguiçosa, impulsiva, emocionalmente instável. Ela quer gratificação, não transformação. Ela quer conforto, não caráter. Ela quer atalhos, não cruz. Por outro lado, o Espírito trabalha em profundidade. Ele forma, limpa, confronta, cura, restaura. Ele gera em você aquilo que nenhuma força humana consegue produzir. Ele não te dá apenas vontade, ele te dá direção. Não apenas corrige, mas renova. Não apenas tira você da derrota, mas te ensina a caminhar em vitória contínua. E aqui está o ponto mais profundo. Você não vence essa batalha por esforço humano, você vence essa batalha por rendição. Enquanto a carne grita, o Espírito fala com suavidade. Enquanto a carne pede velocidade, o Espírito exige constância. Enquanto a carne busca prazer imediato, o Espírito gera frutos eternos. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Ele não disse que a carne é má apenas. Ele disse que ela é fraca. Ela não aguenta peso espiritual, não sustenta decisões profundas, não suporta o calor das provações. Por isso você precisa viver de maneira espiritual, não emocional. Mas aqui está a verdade mais libertadora desta mensagem. Você não está sozinho nessa guerra. E o simples fato de sentir esse conflito já prova que o Espírito está ativo dentro de você. Pessoas espiritualmente mortas não lutam. Pessoas que se entregaram ao pecado não sentem resistência. Se há guerra, é porque há vida. Se há confronto, é porque Deus está trabalhando. Se há tensão dentro de você, é porque o céu está moldando algo novo. E antes de seguir, deixa eu falar algo que precisa entrar no seu coração como fogo. Você não nasceu para perder essa batalha. Deus nunca permitiria que uma guerra interna existisse sem te dar os recursos para vencê-la diariamente. Hoje, você vai aprender não apenas a resistir, mas a caminhar acima da carne, vivendo no Espírito, construindo uma vida que não depende apenas de força, mas de discernimento, constância e presença de Deus. Agora, respira fundo, porque há algo que Deus quer te entregar através desta palavra. Se essa palavra está mexendo com seu espírito, então declare com autoridade esta frase, que nasce diretamente do que estamos construindo aqui. Não sou guiado pela carne, eu vivo pelo Espírito.
Escreve isso nos comentários. Declara com fé e deixa essa verdade começar a ganhar território dentro de você. A guerra entre carne e espírito não se trava em um território distante, nem depende de circunstâncias externas. Ela acontece exatamente no lugar onde seus pensamentos se formam, onde seus impulsos ganham voz, onde suas escolhas são decididas, dentro da sua mente. É ali que a carne tenta plantar dúvidas, distorcer verdades, criar ruídos que abafam o sussurro do espírito. É ali que as emoções se agitam, que as memórias ganham força, que as tentações se disfarçam de oportunidades e onde, muitas vezes, você se sente travado entre o que deseja ser e o que tem sido. A mente é o campo mais precioso e é por isso que o inimigo investe tanto para dominá-la. Porque se ele controla seus pensamentos, ele controla seu ritmo espiritual. Mas o Espírito Santo trabalha no mesmo território e com mais poder. Ele ilumina, confronta, revela, organiza, fortalece. Ele te mostra o que é mentira e o que é verdade. Ele expõe o que é engano e o que é direção. Ele te faz perceber quando algo parece certo, mas carrega sutilmente o cheiro da carne. E por isso Paulo disse: transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ele não disse, renovem suas emoções. Não disse, renovem seus hábitos. Ele disse, mente. Porque é ali que tudo começa, se firma e se repete. A carne também fala com força nesse território. Ela diz, você nunca vai mudar. O Espírito responde, tudo posso naquele que me fortalece. A carne diz, você já tentou antes e falhou. O Espírito diz, eis que faço novas todas as coisas. A carne diz, segue o que sente, o que deseja, o que te dá prazer rápido. O Espírito diz, quem semeia para o Espírito colhe vida eterna. E você vive nesse confronto diário, nessa alternância entre impulsos e propósito, entre imediatismo e eternidade, entre o que desgasta e o que constrói. A grande questão é, quem você alimenta mais? Porque a carne cresce quando você a alimenta e ela enfraquece quando você a confronta. Já o Espírito cresce quando você se rende, quando você obedece, quando você silencia o barulho interno e permite que a verdade de Deus dite seu caminho. E essa batalha não é vencida apenas em momentos intensos de oração. É vencida na rotina, nas pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que determinam sua direção espiritual. Você vence quando decide perdoar, mesmo com o coração ainda sensível. Você vence quando fecha a porta para aquilo que te afasta do propósito. Você vence quando escolhe a verdade em vez da conveniência. Você vence quando assume uma postura de vigilância, não de negligência. O Espírito não fortalece pessoas passivas. Ele fortalece pessoas disponíveis. Há dias em que a carne vai parecer mais forte. Há momentos em que pensamentos que você julgava superados tentarão voltar. Mas isso não significa retrocesso. Significa que você está no processo. E no processo, Deus te treina. Ele não te fortalece antes da batalha. Ele te fortalece dentro dela. Por isso, quando pensamentos pesados surgirem, não se condene. Confronte. Quando tentações aparecerem, não fuja sem direção. Discirna. Quando a carne tentar manipular suas emoções, lembre-se de que você não é guiado pelo que sente, mas pelo que sabe. E você sabe a quem pertence. A transformação espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela é construída passo a passo, decisão por decisão, renúncia por renúncia. Deus não pede perfeição, Ele pede entrega. Ele não exige que você nunca falhe, Ele exige que você nunca desista. E é essa constância que molda em você uma estrutura espiritual capaz de suportar pressões que antes te derrubavam. Porque quem anda no Espírito não vive de picos emocionais, vive de consistência.
Quem anda no Espírito não busca apenas o extraordinário, busca o essencial. Quem anda no Espírito não luta para ser visto, luta para ser transformado. E se essa palavra está despertando algo dentro de você, se ela te confronta, mas também te encoraja, então quero te fazer um convite profundamente espiritual e totalmente alinhado com essa caminhada. Se essa verdade está edificando você, caminha comigo. Se inscreve aqui no canal e faz parte de uma comunidade que está decidida a crescer, amadurecer e viver no Espírito todos os dias. Aqui, ninguém luta sozinho. Aqui, cada palavra te fortalece para a guerra que acontece dentro de você. Há momentos em que você sente a carne mais alta do que nunca. São dias em que emoções parecem sair do controle, em que pensamentos confusos chegam sem aviso, em que impulsos que você julgava resolvidos tentam ressurgir como sombras antigas buscando espaço. A carne grita, exige, pressiona, tenta te convencer de que você é escravo de si mesmo, que não mudou tanto assim, que sua força espiritual é pequena demais para resistir. E quando esse grito ecoa dentro de você, tudo parece mais difícil. A oração pesa, a leitura da palavra se torna distante, o discernimento parece turvo. É como caminhar dentro de uma tempestade com os olhos embaçados. Mas enquanto a carne grita, o espírito não discute. Ele silencia, ele trabalha em profundidade, no lugar que seus sentimentos não alcançam. Ele fica ali, insistindo em você com paciência absoluta, moldando camadas invisíveis, fortalecendo estruturas internas, mesmo quando você se sente frágil demais. O espírito não reage como a carne. Ele não impõe, ele direciona, ele não pressiona, ele convida, ele não exige, ele guia. E é exatamente por isso que ele é mais poderoso, porque ele transforma sem agressividade, cura sem estardalhaço, liberta através de processos que só o céu enxerga. E neste ponto, você precisa ouvir algo que talvez nunca tenha percebido. A batalha não é apenas sobre resistir à carne, mas sobre aprender a reconhecer o movimento do Espírito dentro de você. É isso que muda tudo, porque há momentos em que você pensa que está retrocedendo, mas na verdade está sendo treinado. Há dias em que você pensa que está piorando, mas Deus está revelando áreas que precisam ser tratadas. Há períodos em que a carne se levanta com força, mas isso só acontece porque o Espírito está te chamando para um nível mais profundo. A guerra aumenta quando a vitória se aproxima. É assim com todo filho de Deus que decide amadurecer. O Espírito começa a iluminar quartos trancados dentro de você. Ele abre portas que ficaram fechadas por anos, traz memórias para a superfície, confronta padrões emocionais que antes você aceitava como normais. Não é retrocesso, é revelação. Não é fraqueza, é preparação. É como o oleiro trabalhando no barro. Quanto mais próximo da forma final, mais detalhes ele ajusta, mais pressão ele aplica, mais cuidado ele exige. A carne se incomoda porque sabe que está perdendo território. E em meio a tudo isso, você precisa aprender o que muitos ignoram. A carne oferece facilidade, mas cobra caro. O espírito exige rendição, mas entrega liberdade. A carne te promete deixar a vida mais simples, mas depois te deixa mais vazio. A carne te promete conforto, mas depois te abandona numa prisão emocional. Já o Espírito te confronta no início, mas te conduz para uma paz que o mundo não pode dar. Ele abre caminhos que a carne jamais conseguiria abrir. Ele te leva para um nível de sensibilidade espiritual que transforma não apenas o que você faz, mas quem você é. É por isso que você não pode interpretar sua luta como sinal de fracasso. A luta é um sinal de movimento. É a prova de que Deus está ativo dentro de você. Pessoas espiritualmente mortas não lutam, cedem. Pessoas que desistiram da batalha não sentem mais conflito. Afundam, mas você sente, você percebe.
Você discerne quando está sendo puxado para longe do propósito. Isso é obra do Espírito. Isso é maturidade nascendo dentro de você. Muitas vezes, Deus permite que a carne se levante exatamente para que você perceba onde precisa fortalecer seu espírito. Ele não expõe para te envergonhar. Ele expõe para te libertar. Ele não revela para te acusar. Ele revela para curar. É por isso que você não deve temer o confronto interno. Deve temer a falta dele. Quando há conflito, há direção. Quando há pressão, há formação. Quando há guerra dentro de você, há promessa sendo moldada. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de lutar sozinho. Você começa a lutar com entendimento. Em vez de tentar calar a carne pela força, você começa a alimentar o espírito. Em vez de tentar vencer no impulso, você vence pela prática. Em vez de tentar ser forte o tempo todo, você aprende a depender. E é nesse lugar de dependência que milagres internos acontecem. Padrões emocionais quebram, ciclos antigos se desfazem, tentações perdem força e um novo tipo de vida começa a florescer dentro de você. É assim que a batalha se torna vitória. Não quando a carne deixa de gritar, mas quando ela perde o poder de te controlar. Não quando você nunca mais sente tentações, mas quando elas deixam de governar suas escolhas. Não quando você se torna perfeito, mas quando aprende a caminhar em espírito. A guerra não desaparece, você é que se torna maior do que ela. Você precisa compreender algo que transforma completamente a maneira como você enfrenta a batalha interior. A carne não vence porque é forte, ela vence porque você a alimenta sem perceber. E o espírito não te transforma apenas porque você deseja. Ele te transforma quando você decide priorizá-lo antes que a carne encontre espaço dentro de você. A vitória não acontece no momento da tentação. Ela acontece muito antes. A vitória é construída na rotina, no secreto, nos bastidores, no lugar onde ninguém vê. O que você alimenta em silêncio domina você em público. E talvez você ainda não tenha entendido a profundidade disso. A carne se alimenta de excesso, pressa, distrações, desatenção espiritual, hábitos que parecem pequenos, mas abrem portas enormes. A carne cresce quando você se desconecta da presença, quando responde pela emoção, quando age pelo impulso, quando vive no automático. O espírito, por outro lado, se alimenta de rendição, tempo, sensibilidade, silêncio interior, atenção ao que Deus está fazendo dentro de você. Ele cresce quando você cede espaço. Ele fala quando você desacelera. Ele direciona quando você escuta. É por isso que Jesus se retirava constantemente. Não era fuga, era estratégia. Ele sabia que a carne tenta manipular até os mais espirituais e por isso se mantinha cheio do Espírito. Ele ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. Você pode até tentar equilibrar a carne e o espírito por um tempo, mas uma hora alguém vai governar. E o que governa seu interior, governa seus frutos. Foi sobre isso que Paulo falou quando escreveu: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Ele não disse, lutem contra a carne para andar no Espírito. Ele disse, andai no Espírito e, como consequência, vocês não cederão à carne. Isso muda tudo, porque significa que a batalha se vence construindo força espiritual, não apenas resistindo ao pecado. Resistência é necessária, mas sem alimento espiritual, ela se torna exaustiva. É como tentar lutar contra uma tempestade com um fósforo apagado. Você precisa de profundidade, não apenas disciplina. Precisa de presença, não apenas força de vontade. Precisa de constância, não apenas emoção. E aqui entra uma chave espiritual que muitos desconhecem. A carne usa o que é rápido para te dominar. O espírito usa o que é constante para te libertar.
A carne quer imediatismo, o espírito quer continuidade. A carne quer intensidade, o espírito quer estrutura. A carne quer emoção, o espírito quer transformação. Por isso, quem vence essa guerra não é quem tenta ser forte apenas nos momentos críticos. Quem vence é quem constrói um estilo de vida que não dá mais espaço para a carne governar. E talvez você perceba agora porque certas tentações sempre retornam. Não é porque você é fraco, é porque há espaços internos que ainda não foram preenchidos pelo Espírito. A carne só entra onde há brecha, e Deus só fortalece áreas que você entrega. Quando você guarda partes da sua vida para decidir sozinho, a carne assume controle. Quando você entrega tudo, até o que parece pequeno, o Espírito assume governo. É assim que a vitória se constrói. O Espírito quer crescer dentro de você como uma chama que não apaga. Mas uma chama precisa de combustível. E esse combustível é sua postura diária. A forma como você ora, como você pensa, como você reage, como você se posiciona quando ninguém está perto. A carne te leva para baixo pela força do hábito. O espírito te leva para cima pela força da rendição. Um te escraviza devagar, o outro te liberta lentamente. Os dois têm ritmos. Você decide qual ritmo domina sua história. E neste ponto, você precisa entender o perigo da negligência espiritual. A carne não precisa que você peque para ganhar força. Ela só precisa que você pare de se alimentar espiritualmente. Basta você se distanciar um pouco da presença, relaxar demais na vigilância, deixar assuntos não resolvidos acumularem em silêncio, permitir que distrações dominem sua mente e ela começa a se levantar. Não é preciso muito para enfraquecer o espírito dentro de você. Basta tirar dele o espaço que pertence somente a Deus. Mas quando você decide alimentar o espírito, algo extraordinário acontece. Sua sensibilidade aumenta, sua visão espiritual clareia, seus desejos mudam, sua mente se reorganiza, sua força interior se realinha, suas tentações perdem intensidade. Aquilo que antes te dominava começa a encolher diante da presença de Deus, porque o Espírito não apenas te ajuda a resistir, ele te transforma por dentro, substituindo a raiz do problema, não apenas os frutos. A carne quer que você acredite que vencer é difícil. O Espírito quer que você entenda que vencer é consequência. Consequência de caminhar com Deus, de cultivar presença, de construir constância. A guerra continua existindo, mas você luta de um lugar mais alto, mais forte, mais consciente. Você deixa de reagir e passa a discernir. Você deixa de cair e passa a permanecer. Você deixa de viver pela emoção e passa a viver pela convicção. É assim que se vence a batalha entre carne e espírito. Não aumentando o peso da luta, mas aumentando o peso da presença. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, menos a carne encontrará espaço para comandar. Há momentos na caminhada em que Deus começa a inverter papéis dentro de você. Aquilo que antes te controlava começa a perder força. Aquilo que antes ditava seu humor, seu ritmo, seus impulsos, começa a ser colocado sob seus pés. Não é que a tentação desaparece, é que ela perde autoridade. Não é que a carne deixa de existir, é que ela deixa de comandar. Esse processo é profundo, silencioso e muitas vezes imperceptível no início. Mas quando você olha para trás, percebe que já não reage como reagia, já não pensa como pensava, já não deseja o que desejava. O Espírito está ensinando você a governar aquilo que um dia te governou. E isso acontece porque o Espírito não trabalha apenas nos sintomas, ele trabalha na estrutura. Ele fortalece sua identidade, sua visão interior, seu senso de propósito. Ele tira você de um lugar de fraqueza emocional e te coloca em um terreno de maturidade espiritual. Antes, qualquer vento abalava você. Agora você discerne tempestades. Antes, qualquer voz confusa te desviava.
Agora você reconhece quando algo é carne, quando é alma e quando é espírito. Antes você lutava tentando se provar. Agora você luta sabendo quem você é. E há um poder extraordinário nisso. A carne perde a guerra quando você entende sua identidade. Enquanto você pensa que está lutando sozinho, você se desgasta. Quando percebe que o espírito luta dentro de você, tudo muda. A carne tenta te convencer de que você é fraco, mas o espírito te lembra que você é templo. A carne tenta te acusar com seu passado, mas o espírito te afirma com o propósito. A carne te aponta erros, o espírito te aponta direção. É por isso que a confusão diminui, quando a identidade se fortalece. Lembre-se do que Paulo disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Há uma diferença entre viver e andar. Viver pelo Espírito significa nascer de novo, receber nova vida. Mas andar pelo Espírito significa caminhar diariamente em coerência com essa vida. É maturidade, não apenas conversão. É escolha diária, não apenas experiência inicial. Deus não quer que você seja alguém que vive no Espírito apenas em momentos intensos, mas alguém que anda no Espírito na rotina, na prática, nas decisões que revelam quem realmente governa seu interior. E aqui entra um dos maiores segredos espirituais. O Espírito te ensina a dominar, não pela força, mas pela visão. Ele ilumina áreas que você não percebia. Ele te mostra gatilhos emocionais, fragilidades escondidas, brechas que você ignorava. Ele traz clareza sobre por que você repete certos padrões, por que determinados ambientes te enfraquecem, por que certos relacionamentos te afastam do propósito. Ele te mostra para que você governe, porque você só governa o que enxerga. A carne opera no escuro, o espírito opera na luz. A carne cria confusão, o espírito traz clareza. Quando Deus expõe algo dentro de você, não é para te envergonhar, é para te dar domínio. Ele não revela para acusar, mas para libertar. E quanto mais você permite que o Espírito ilumine suas áreas internas, mais autoridade você ganha sobre elas. É assim que você aprende a governar aquilo que um dia te dominou. Maturidade espiritual te dá um novo tipo de força. A força de permanecer, a força de decidir, a força de dizer não, não pela repressão, mas pela convicção. A força de recusar algo porque você sabe quem é, sabe para onde está indo, sabe quem te chamou. E essa força não nasce de esforço humano, nasce de presença. O Espírito gera em você autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, firmeza, coisas que a carne jamais poderia produzir. E talvez você ainda não tenha percebido, mas há áreas internas em que Deus já está te ensinando a governar. Você pensa que é resistência, mas é treinamento. Você pensa que está repetindo lutas antigas, mas na verdade está enfrentando-as com um nível espiritual muito mais alto do que antes. O que te derrubava agora apenas te incomoda. O que te paralisava agora apenas te provoca vigilância. O que te seduzia agora revela fraqueza. Isso é evolução espiritual. Porque a verdadeira vitória é essa. Quando você começa a dominar o que antes dominava você, quando seus impulsos deixam de te arrastar e passam a ser discernidos, quando suas emoções deixam de comandar e passam a ser filtradas, quando sua mente deixa de se perder e passa a ser alinhada, quando sua carne deixa de ditar e passa a ser sujeita. Isso é apenas o começo. Deus está formando em você uma estrutura que não se dobra, uma identidade que não se perde, uma visão que não se apaga. O que o Espírito está fazendo dentro de você é muito maior do que a batalha que você enfrenta agora. Há batalhas que você vence com oração intensa, mas existem outras que você só vence com disciplina espiritual. Disciplina não é frieza, não é religiosidade, não é automatismo, é compromisso com aquilo que transforma você por dentro. A carne sabe disso
e tenta impedir você de criar hábitos espirituais, porque ela entende que quando você se torna constante, ela perde território. A carne teme a disciplina, porque a disciplina fortalece o espírito, e um espírito fortalecido se torna inabalável. A guerra entre carne e espírito não se vence apenas com momentos de fervor. Ela se vence com escolhas diárias que muitas vezes ninguém vê. É no silêncio da sua manhã, na forma como você lida com seus pensamentos ao longo do dia, no modo como fecha a porta para distrações, no cuidado que você tem com o que alimenta a sua mente. Cada decisão pequena molda o ambiente interno onde o espírito trabalha. E talvez você não perceba imediatamente, mas cada ato de disciplina espiritual se torna uma semente de vitória para o futuro. A carne quer te convencer de que disciplina é peso, quando na verdade disciplina é liberdade. Cada hábito espiritual que você constrói é uma chave que destrava áreas que estavam aprisionadas. O espírito age nos comprometidos, não nos desatentos. Ele fortalece quem se posiciona, não quem fica oscilando entre luz e sombra. Disciplina espiritual é quando você escolhe o espírito mesmo nos dias em que não sente nada. E é nesses dias que ele mais trabalha. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Ele não estava apenas descrevendo uma condição, ele estava revelando uma estratégia. Se a carne é fraca, ela desmorona quando você fortalece o espírito. Se a carne é fraca, ela desiste quando você insiste. Se a carne é fraca, ela perde poder quando você persiste. Por isso, a disciplina não é sobre você ser forte. É sobre dar espaço para o espírito ser forte em você. E talvez você perceba que muitos dos ciclos que se repetiram na sua vida foram mantidos não pela força da carne, mas pela falta de constância espiritual. Você até começava bem, mas desistia antes do espírito completar a obra. Você orava, mas não permanecia. Você buscava, mas se distraía. Você discernia, mas não praticava. E por isso a carne tinha liberdade para reconstruir aquilo que Deus já tinha começado a derrubar. Mas algo está mudando agora. Você está amadurecendo. Você está compreendendo que não basta sentir Deus, é preciso caminhar com Ele. Não basta desejar transformação, é preciso cultivar terreno fértil dentro de si. Não basta vencer um dia, é preciso vencer diariamente. E vitória diária é fruto de prática espiritual. E aqui entra uma revelação profunda. Disciplina espiritual não é apenas o que você faz, é o que você decide não fazer. É você dizer não para o excesso que desgasta, não para a pressa que rouba sua sensibilidade, não para ambientes que drenam sua fé, não para companhias que ativam a carne, não para pensamentos que você sabe que te afastam do propósito. Cada não que você diz para a carne é um sim que você dá ao espírito. A vitória diária nasce da soma de pequenas vigílias, aquele momento em que você respira fundo para não responder no impulso, aquela decisão de desligar algo que rouba sua paz, aquela escolha silenciosa de meditar na palavra quando a alma quer distração, aquele instante em que você identifica que está sendo empurrado para longe do propósito e decide retornar imediatamente. Essa vigilância parece pequena no momento, mas constrói gigantes espirituais ao longo do tempo. E o mais poderoso é isso. Disciplina gera discernimento. Quanto mais você anda no espírito, mais rapidamente percebe quando a carne tenta ganhar espaço. Você identifica padrões, antecipar armadilhas, sente no espírito quando algo não vem de Deus. A carne te empurra para a cegueira, o espírito te leva para a percepção. E percepção é força espiritual. A disciplina espiritual é como treinar o coração para pulsar na frequência do céu. É como ajustar a sintonia da alma para ouvir o que Deus está dizendo. É como reorganizar seu interior para que cada área da sua vida esteja alinhada com o propósito.
A carne luta contra isso porque sabe que uma vez que você se torna constante, ela perde influência. Mas chegou o tempo de você avançar com maturidade, de não ser guiado por emoções, mas por convicções, de não depender de momentos, mas de estruturas internas, de não vacilar entre dois caminhos, mas permanecer firme naquele que Deus desenhou para você. Disciplina é a linguagem dos que vencem, a base dos que crescem, a marca dos que não retrocedem. O Espírito está formando isso em você. Ele está construindo força onde havia fragilidade, constância onde havia oscilação, maturidade onde havia impulsividade. Você está sendo preparado para viver acima daquilo que um dia te dominou. E essa preparação acontece no secreto, no silencioso, no invisível, onde Deus trabalha sem testemunhas. Chega um momento na vida espiritual em que você percebe que a guerra entre carne e espírito não era apenas um confronto interno, mas um processo de revelação. Um processo onde Deus te mostrou quem você realmente é, quem você estava se tornando e quem Ele sempre quis que você fosse. A batalha que um dia te assustou, agora se transforma em testemunho. Você começa a enxergar que nada foi inútil. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma luta foi em vão. Tudo cooperou para moldar dentro de você uma força que não existia antes. Porque o Espírito não apenas te ajudou a resistir. Ele te transformou sua percepção, seus valores, sua forma de reagir, sua maneira de discernir. Ele aprofundou sua fé, fortaleceu sua identidade, ampliou sua visão espiritual. E hoje, aquilo que um dia te dominou, já não tem mais a mesma voz. A carne até fala, mas você não se move mais por ela. As tentações até surgem, mas já não definem você. O medo até tenta retornar, mas sua mente agora tem luz demais para aceitar as sombras de antes. Você se levanta de maneiras diferentes, caminha com outra postura, enxerga com outro brilho nos olhos, porque a vitória espiritual não está apenas em vencer tentações, está em se tornar alguém governado por Deus. E isso aconteceu em você. Pela disciplina, pela rendição, pela sensibilidade que o Espírito construiu dentro do seu coração. O Espírito te levou para um lugar de maturidade onde você não vive mais reagindo às pressões, mas respondendo ao propósito, onde você não luta mais apenas para sobreviver, mas para permanecer. Onde você não vive mais pelos impulsos da carne, mas pelas convicções profundas que Deus plantou dentro de você. Isso é crescimento, isso é profundidade, isso é vida no Espírito. E talvez você nem perceba ainda, mas as pessoas ao redor já conseguem ver. Veem que você fala com mais sabedoria, percebem que suas respostas são mais equilibradas. Notam que você carrega uma paz que não combina com o que enfrenta. Sentem que sua presença traz um ar de descanso. Isso é sinal de que o Espírito está tomando espaço dentro de você. E quando o Espírito governa, você se torna um canal de transformação para outros. Agora, você entende que a guerra não era apenas sobre resistir ao pecado, mas sobre revelar o propósito. Não era apenas sobre dizer não ao que te destruía, mas sim ao que te moldava. Não era apenas sobre se livrar do que te prendia, mas sobre abraçar o que te elevava. A batalha que você enfrentou abriu portas para que outros também encontrem força através da sua história. E é por isso que este é o momento perfeito para você respirar fundo e perceber: você não é mais o mesmo. Algo mudou. Algo amadureceu, algo cresceu. Esse processo te levou para perto de Deus de uma maneira que apenas a guerra interna poderia produzir. Você está mais forte, mais alinhado, mais consciente, mais cheio do Espírito. E essa transformação continua, porque quem anda no Espírito não estaciona, avança, evolui, amadurece, se aprofunda. A vida no Espírito não te isenta de batalhas, mas te capacita para vencê-las. Não remove as guerras, mas te fortalece dentro delas.
não impede confrontos, mas te ensina a permanecer. E permanecer é a maior marca daqueles que foram moldados pelo céu. Você está aprendendo a permanecer, está aprendendo a filtrar, está aprendendo a discernir, está aprendendo a governar. Isso é vitória. E antes de encerrar esta mensagem, quero falar com você de maneira pessoal. Se esta palavra tocou você, se despertou algo, se realinhou sua visão, então caminha com a gente nesse propósito. Se inscreve, não por hábito, mas porque você encontrou aqui um lugar onde sua fé é fortalecida. Um lugar onde sua caminhada espiritual é tratada com profundidade, sensibilidade e verdade. E deixa também nos comentários aquilo que Deus falou com você através deste vídeo. Sua história, sua luta, sua vitória, sua percepção. Porque sua voz pode despertar fé em alguém que está exatamente onde você esteve. E assim, a batalha que um dia te feriu passa a curar outros.